Pessoal, quem é Amber 2? A verdadeira história por trás de Mewtwo. Bora! Pessoal, vocês conhecem Amber 2? A verdadeira história por trás de Mewtwo? Quem é ela? O que ela representou na origem, na criação do Mewtwo? Porque essa é uma história que não foi contada nos cinemas, não passou na TV aberta aqui no Brasil, só no, assim, num VHS no início dele e também num CD-drama do Japão chamado Mewtwo no Tanjo, que no caso é o nascimento de Mewtwo. Então, bora analisar a verdadeira história por trás da origem de um dos pokémons mais fortes do mundo Pokémon. No caso, a história começa com o Dr. Fuji indo em uma pesquisa arqueológica para encontrar o fóssil ou até mesmo o Pokémon mítico Mew, já que na época era dito ser o Pokémon mais forte de todos Mew. E eles encontram ruínas antigas e tudo mais e acham um pedacinho de um osso do Mew, uma parte de um corpo do Mew, aonde eles podem extrair o DNA e no caso cloná-lo. E nesse momento o Mew aparece espionando o Dr. Fuji e pega esse DNA que eles conseguiram. Pra quem não sabe, no começo era dito ter mais de 1.000. Depois foi dito que só tem um. A gente não sabe ao certo o que é real ali. Mas o ponto é que tinha 1.000 e tinha um pedaço de um osso do Mew, de onde continha DNA, que o Dr. Fuji e sua equipe pegaram. E eles pegaram isso, logicamente, levaram para a organização da equipe Rocket e clonaram. Porque então todo mundo não sabe. Mas a verdade por trás do clone do Mew envolve o Giovanni usando um golpe baixo, usando a mãe do Giovanni, usando a mãe da Jessie, que é a Miyamoto, e usando o Dr. Fuji para criar o Mewtwo. Pois muita gente não sabe, mas a criação do Mewtwo, a clonar o Mew, é uma coisa que vem de muito tempo antes atrás. Foi uma ideia da Madame Boss, que é a mãe do Giovanni, que escalou sua melhor agente, a Miyamoto, que é a mãe da Jessie, para encontrar o Mew. Passou esse objetivo, esse sonho para frente pro seu filho Giovanni, que queria criar o Pokémon mais forte do mundo. O Giovanni contratou o Dr. Fuji para encontrar o Mew e cloná-lo. Por que ele fez isso e o Dr. Fuji aceitou? Porque o Dr. Fuji... Eu vou explicar daqui a pouco, não vou falar agora, mas o Dr. Fuji tinha seus próprios planos com relação ao clone do Mew. Ele não queria o Pokémon mais forte do mundo. Ele tinha objetivos com relação ao clone do Mew. Então, eles clonaram o Mew e o Mewtwo começou a ser formado. Nesse momento, a gente vê o Mewtwo ganhando consciência. Ele pergunta quem ele é. Nesse tempo, o Mewtwo não era aquele Pokémon alto, extremamente forte, com cara de bravo. Ele parecia um Pokémon inocente, com cara de coitado. Ele não sabia o que ele queria ser do mundo. Então, uma garota aparece telepaticamente na mente dele, falando com ele. Essa garota é Amber 2. Quem é Amber 2? Nada mais, nada menos que um clone da filha do Dr. Fuji. Pois a filha do Dr. Fuji morreu no passado. Ele nunca superou essa perda. Ele tentou de todo jeito cloná-la, trazer ela de volta à vida. Que a filha do Dr. Fuji chama Amber. Então criaram a Amber 2, a Amber 2. E ela, no caso, esse clone, a Amber 2, começa a conversar com o Mewtwo. Ela até fala: oh, você pode ser um Pokémon, meu Pokémon. Ela até fala isso, questiona pro Mewtwo. O Mewtwo tinha uma cara de inocente na época, ele não tinha aquela cara de bravo. A gente vê também Charmander, Squirtle, Bulbasaur clonados ali. E aí eles vê que tá acontecendo uma conversa psíquica, que a Amber 2 e o Mewtwo estão conversando entre si e tudo mais. Pra quem não sabe, Amber 2 é o nome em inglês. Em japonês é Aichu ou Ai. Eles estão conversando telepaticamente. E o Dr. Fuji fala: Amber, o que você está conversando com o Mewtwo? O que você está conversando com esses Pokémons? E a gente vê o passado do Dr. Fuji, tudo que ele sofreu com a perda da filha. Depois ele se trancou no laboratório tentando clonar ela desesperadamente, porque ele não superou essa perda. A mulher dele não aguentou, deixou ele, foi embora. Deixou até a chave, a aliança, ele abandonou ele. Coitado, além de perder a filha, perdeu a mulher também, que abandonou ele. E a gente vê a Amber 2 mostrando pro Mewtwo a cidade de origem aonde a Amber original nasceu. Ela mostra o céu, ela mostra o vento, ela mostra o sol, ela mostra a natureza pro Mewtwo. E o Mewtwo vai ficando encantado, voando com ela, junto com o Squirtle, Charmander e Bulbasaur. E é isso que começa a acontecer. Todos os clones ali começam a se desfazer. Charmander primeiro, Squirtle e Bulbasaur segundo. Ou seja, como assim se desfazer? É morrer. E depois a Amber 2. E a gente vê que nesse momento, a hora que a Amber 2 tá morrendo, tá se desfazendo, o clone dela,
o Mewtwo começa a chorar. E ela fala, obrigada pelas suas lágrimas, porque ela ficou emocionada que alguém chorou por ela até no final. E ela fala, você está vivo, certo? Então continue. Ela mesma fala que o Mewtwo é um clone que deu certo, ele está vivo e segue a vida dele. Então, a gente vê, até nas lágrimas do Mewtwo, que ele não era ruim, ele era um Pokémon bom, ele tinha um coração bom e tudo mais. Muita gente fala, mas como é que o Mewtwo fica com a cara de bravo, de ranzinho, de querendo destruir o mundo e tudo? Isso é culpa do bosta do Giovanni, porque o Giovanni é um bosta, vamos falar a verdade, o Giovanni é um merda. Ele criou esse jeito do Mewtwo, dessa raiva dele ter, de não confiar nos humanos. Pois inicialmente ele confiou na Amber 2. Ele viu que ela era amiga dele, mas ela acabou morrendo. E depois, no caso, o Ash foi o segundo que mostrou pro Mewtwo que os Pokémons, que os humanos realmente não são todo mundo que é ruim, muitos é bom. E qual era o objetivo do Dr. Fuji em clonar o Mew? Era justamente ter a capacidade de clonar a filha dele, restaurar, trazer ela de volta à vida. O experimento do Mew não era simplesmente para trazer, pro Dr. Fuji, não era trazer o Pokémon mais poderoso à vida, mas ter uma base para trazer a filha dele de volta à vida. Ou seja, o Giovanni explorou isso, a dor do Dr. Fuji, para fazer ele fazer o Pokémon mais forte do mundo. Ele sabia que o Dr. Fuji estava passando por esse momento difícil e queria a filha dele de volta. E o Giovanni explorou isso, mostrando que a equipe Rocket, em certo ponto, não tem escrúpulos. Não são todos, pois Jesse, James e Meow, em certo ponto, tem caráter, coisa que a maioria lá dentro não tem. E aí eu te pergunto, quem seria o mais adequado para ser o mestre Pokémon do Mewtwo? Se tivesse viva, logicamente, a Amber 2. Ela fala, ou pode ser que você seja o meu Pokémon. Ela questiona o Mewtwo, você pode ser o meu Pokémon. Se ela tivesse viva, ela seria a treinadora do Mewtwo, mas não aconteceu. Inclusive daquele Squirtle chamando de Bulbasauro, se ninguém tivesse morrido. Mas hoje em dia, na minha opinião, depois de mostrar tudo pro Mewtwo, eu acho que o Ash é o mais digno de ser o treinador do Mewtwo no futuro. Ainda mais depois da aparição do Mewtwo em Pokémon Jornadas. Então, no meu ponto de vista, o Gol não merece o Mewtwo. O Gol vai cagar. Entendeu? Meu ponto de vista, o Ash merece o Mewtwo, porque ele é praticamente a representação da Amber 2 que ela foi no passado pro Mewtwo. E muita gente vai dizer, mas por que esse início não passou no cinema, junto do filme, ou não passou na TV aberta? Pessoal, eu não preciso nem dizer. Você tá trabalhando 20 minutos do filme, trabalha clone de animais, que são pokémons, tecnicamente são animais, e também de uma criança. E morreram. Você acha que isso é coisa? Porque o Pokémon é um anime de criança. Você acha que você vai explicar para alguém, ó, a gente tá clonando uma pessoa que morreu, mais animais, e eles morreram. Como é que tu explica isso num anime infantil? Então não tinha como passar isso na época para Pokémon. Até hoje em dia é difícil tratar desse assunto no universo Pokémon. Mas essa é a verdade por trás da história do Mewtwo, a Amber 2. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Falou, fui.